Está no ar o Ao Vivo Pode, o podcast da política baiana, os bastidores da política baiana e também do Brasil. E é claro, estou ao lado de Breno Cunha mais uma vez. Prazer, Breno, estar com você mais uma vez. Prazer, Brenner. Vamos nessa. Vamos nessa, gente, nosso convidado de hoje, mas lembrando, hein, deixa o like, se inscreve no nosso canal e também segue nossas redes sociais, @alvivopod, @política ao vivo e @política ao vivo 2, que juntando os três perfis aí dá mais de 100 mil seguidores, com certeza, e também tem o site Política ao Vivo, o maior site da política baiana. É só acessar e ficar por dentro de tudo, hein? Mas vamos lá, nosso entrevistado de hoje é filho de ex-deputado, foi prefeito de Xique-Xique por 4 mandatos e nos últimos anos se tornou um dos grandes nomes da oposição na Bahia. Estamos falando de Reinaldo Braga Filho, ou como muita gente chama, Reinaldinho Braga. Reinaldo, um prazer estar contigo aqui no Ao Vivo Pode. Bom, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês. Então vamos lá, seu Reinaldo. O senhor encerrou seu mandato Uhum. recentemente. O que está fazendo agora politicamente? Qual sua função hoje? Hoje eu estou trabalhando com o prefeito Bruno Reis e com o ex-prefeito Assemineto. Estou ficando aqui em Salvador, estou dando a minha contribuição, tanto na parte da gestão, mas também conversando com lideranças, ficando um pouco mais aqui em Salvador, mas nos finais de semana também estou mantendo contato com as bases, especialmente na microrregião de Irecê. Em relação a Salvador, eu já tive uma oportunidade aqui, trabalhei por 4 anos na implantação das prefeituras bairro, de 2013 a 2016, e para mim é uma honra estar aí ao lado do prefeito Bruno Reis, estar ao lado do ex-prefeito Assemineto. O senhor saiu do mandato de prefeito, Sim. elegeu o sucessor, Uhum. saiu com boa aprovação. Ficou faltando o quê? Ficou faltando fazer alguma coisa na sua concepção, na sua gestão, ou o senhor conseguiu cumprir tudo que o senhor esperava? Não, faltou, sempre falta. É interessante que quando eu tive a oportunidade de ser prefeito de Xique-Xique a primeira vez em 2005, eu tinha a ilusão que, por exemplo, eu conseguiria finalizar a pavimentação de todas as ruas da sede que não eram pavimentadas. Então, bairros, por exemplo, como o BNH Novo, que é um bairro periférico do município de Xique-Xique, eu consegui pavimentar da rua 51 até a rua 60. Agora, quando eu retornei a Xique-Xique em 2017, eu já tive que pavimentar as ruas 62, 63, 49, 50, 49, 48. Quanto mais você faz, mais demandas aparecem. O município não para de crescer, as pessoas, com razão, depois que conseguem algo da gestão pública, miram em outra necessidade. A necessidade de hoje, após ser vencida, ela já gera uma expectativa para uma nova obra municipal e pode ter certeza que ainda existe muito trabalho a ser feito em Xique-Xique. Agora, confio muito que a população xique-xiquense vai continuar apoiando lá o nosso grupo político. Hoje está lá capitaneado pelo prefeito Renan, pelo vice-prefeito Oswaldo, e eles têm um cronograma de obras bastante interessante para esses próximos 4 anos. O senhor foi prefeito durante 8 anos, mas como foi ser prefeito da oposição em Xique-Xique? Eu tive a oportunidade de ser prefeito de 2005 a 2012, tive 2 anos com o governador Paulo Souto, e depois fiquei como prefeito na oposição, tendo como governador Jacques Wagner. Passei 4 anos em Salvador, 2013 a 2016. Fizemos aí um trabalho sob a liderança do prefeito Assemineto, implantamos umas 10 prefeituras bairro, fizemos toda a divisão de Salvador, em bairros, tudo isso. Retornei a Xique-Xique e no retorno fiquei de 2017 a 2024. Passei por um período aí do governador Rui Costa e também tive aí 2 anos com o governador Jerônimo. Então, você pegou os 3 governadores. Peguei os 3 governadores. Já posso ir para o céu. Na verdade, assim, o que acontece? A questão da oposição, pessoal, a gente tem que entender que em relação a ser prefeito, prefeitura, diferente do que muitos falam em período eleitoral, prefeitura tem suas funções, o governador tem suas funções, a União, a presidência da República tem suas funções. Eu vejo, às vezes, nas campanhas eleitorais, muito prefeito, muito candidato prometendo o que não é função de prefeito. Você não vai conter a inflação. Você não vai baixar juros. Você não vai fazer geração de emprego e renda. Isso é mentira.
Prefeitura é uma grande zeladoria, que, óbvio, você pode contribuir. Nenhum prefeito vai cuidar da segurança pública na sua cidade, mas pode ajudar. Quando ele melhora a iluminação, quando ele faz acesso às vias públicas, quando ele leva infraestrutura para os bairros mais periféricos, quando ele cria uma guarda municipal atuante, que cuida do patrimônio público. Existem estratégias que você ajuda. Agora, existem coisas que só são da competência do governo e outros só da União. Exemplo, na Bahia hoje fala-se muito da questão da segurança. É responsabilidade constitucional do governo do estado. Mas o governador, qualquer ele que seja, ele não vai tomar conta das fronteiras. Então, o governador pode fazer uma política de fronteira para impedir que a droga e o armamento entrem? Não. Será que os fuzis são produzidos na Bahia? Eles não são produzidos na Bahia. A cocaína ela é feita na Bahia? Não. Então, por mais que o governo tenha uma política de segurança, existem coisas que só a União pode fazer. Mas no período eleitoral, e muitas vezes no afã de ganhar eleições, muitas vezes as pessoas confundem essas competências. Então, isso atrapalha muito. Ser prefeito de oposição ou situação para você cuidar do dia a dia do município, da limpeza, da iluminação, da educação básica, da saúde básica, da infraestrutura urbana, tanto oposição como situação, eles têm a mesma forma, a mesma receita, as mesmas dificuldades, as mesmas facilidades. Óbvio, existem municípios e municípios. Vocês sabem, se vocês pegarem o ranking per capita da Bahia, você tem municípios que têm uma população grande e uma renda per capita e uma arrecadação per capita pequena. E existem distorções. Tem municípios pequenos que têm uma arrecadação muito grande. Lógico que esses têm uma tendência a você poder fazer uma gestão melhor. Entretanto, do ponto de vista institucional, eu, particularmente, sempre busquei ter um bom relacionamento, tanto com Paulo Souto, com Jacques Wagner, com Rui Costa. Rui Costa, por exemplo, eu tive aquele período da pandemia. Foram 18 meses. Foi muito difícil para o governo, foi muito difícil para os municípios. Mas eu trabalhei em perfeita sintonia com as orientações da Secretaria de Saúde do Estado e com as orientações do governo do Estado. Decretos, por exemplo. Nós não editamos em Chique nenhum decreto, uma vírgula diferente daquilo que o governo do Estado fazia de decreto. Então, todas as reuniões que o governador convocava, que eram sempre por Virtuais, né? videoconferência, toda Chique participou. Fizemos parcerias também com a prefeitura de Irecê, que à época era Elmo Vaz, que um aliado todo sabido do governador Rui Costa, sem problema nenhum. Hoje Chique tem uma escola, a CEP, que é esse programa do governo do estado de fazer essas grandes escolas em alguns municípios. O governador Jerônimo, nenhuma ligação, me ligando, em minutos, acordamos o terreno, Sem nenhum problema, sem nenhum. nem assinamos papel. Apenas uma Reinaldinho, ligação. Reinaldinho, eu posso ir a Chique, ver um terreno para a construção do CEP? Claro, governador. Eu queria lhe fazer uma proposta. Você tem um colégio aí polivalente, que é municipal, mas a área é muito grande. Passa ele para o estado. E existe um colégio que está estadualizado, mas a área dele é menor, mas cabe sua escola. Vamos fazer a permuta? Está feito. Feito de boca. Depois até o governador me ligou e disse, olha, está na hora de assinar os papéis, vamos organizar. E foi feito. A equipe foi lá, colocou toda a parte jurídica e foi feita a celebração. Então, dificuldade zero. Quando existem as reuniões, as entregas, reunião na UPB, eu nunca deixei de participar nenhuma. Nunca. Agora, quando se montam os palanques, cada um vai analisar a sua situação. Exemplo, em 2010, meu pai estava deputado estadual, deputado Reinaldo Braga, filiado ao partido PR à época, que é o 22, deputado José Rocha, deputado Zé Carlos Araújo, João Carlos Bacelar, senador César Borges.
o partido tomou uma decisão, naquele momento, de apoiar Gedel Vieira Lima para governador do estado. Gedel saiu do governo, Uhum. onde ele tinha posições, e foi candidato a Governador. governador. O partido foi, eu acompanhei o partido, mas nunca tive nenhum tipo de problema pessoal com nenhum dos governadores. Quando o governador Rui Costa foi inaugurar a ponte Xique-Xique Barra, que é uma ponte que faz a interligação da microrregião de Irecê com a região oeste, eu fui convidado. O evento foi às margens do Rio São Francisco, muito próximo da Barra, mas territorialmente em Xique-Xique. Eu estava lá com toda a minha equipe, fui ao palanque, discursei normalmente. Então, essa questão dessas disputas, óbvio que existem, mas hoje eu percebo um amadurecimento político muito maior de ambas as partes, prefeitos e dos governadores, do que a gente podia falar 30, 40, 50 anos atrás. Então, já pegando o gancho, como é que você está vendo esse fluxo de prefeitos saindo da oposição e indo para o governo, para a base do governo? Como é que você está enxergando hoje? Olha, ninguém quer pegar chuva. Óbvio que se a situação está difícil, financeira, econômica, desemprego, óbvio que as pessoas, quando recebem um aceno da gestão estadual para viabilizar uma estrada, a construção de um hospital, a reforma de uma UPA, óbvio que as pessoas vão, sentam, levam suas demandas e, sendo atendidas, podem começar a estabelecer um vínculo. Acho muito natural o poder atrair as lideranças do interior. Volto a me referir a 2010. 2010, a sede do MDB era aqui em Costa Azul. Você não tem ideia da fila de prefeitos que era para falar com o ministro Gedel, não. Eram centenas de prefeitos. Na microrregião de Irecê, dos 21 municípios, 15 foram se alinhar ao ministro Gedel. Agora, uma coisa é você fazer o alinhamento, pensando em receber algo para o município, alguma obra, algum serviço, você capitalizar algo que venha do governo do estado. Outra coisa é a questão eleitoral. Eu falo algo que às vezes até alguns políticos, prefeitos e ex-prefeitos não gostam, mas acho que o amadurecimento político da população faz com que não exista mais o que já existiu no passado. O prefeito de tal cidade vota em tal grupo, então aquele grupo vai ganhar as eleições lá. Não existe mais isso. Vou lhe dar um exemplo. Em 2006, o candidato a governador à reeleição era Paulo Souto. Jacques Wagner começou com 3, 4%. Uhum. Jacques Wagner não era conhecido no estado, era um deputado federal, tinha acabado de perder uma eleição para prefeito em Camaçari. Em Xique-Xique, existiam dois grupos políticos, Banda A e Banda B. 13 vereadores desses dois grupos políticos. 100% do mundo político apoiou Paulo Souto. Jacques Wagner não tinha uma liderança para entregar um panfleto Em Xique-Xique. em Xique-Xique. Quando abriu as urnas, Paulo Souto perdeu em Xique-Xique. Sem ninguém fazer campanha. Então, eu creio, E Jerônimo ganhou lá nessa, né? e nessa eleição, por exemplo, eu consegui ter êxito fazendo o sucessor, mas para governador 2 anos atrás, eu apoiei a Semineto e Jerônimo ganhou dentro de Xique-Xique. Pegue Morro de Chapéu, prefeita Juliana Araújo. Excelente prefeita, reeleita com expressiva votação. Fez campanha para Semineto. Perdeu para governador, mas ganhou para reeleição. Então, eu acho que não, lógico, todo mundo que faz campanha para governador quer ter o máximo de lideranças no interior. Isso é normal. Prefeitos, ex-prefeitos, vereadores. Todos, sem exceção. Mas não existe mais uma conexão direta entre você ter a liderança e ter o êxito eleitoral na sua cidade. Mas nas cidades menores influencia. A gente sabe que influencia. Agora, só para não perder o gancho, a gente pode até voltar nesse assunto. O senhor fala aí que o poder atrai. Sim. Concordo. E é afrodisíaco. Mas a falta também tem coisa que distancia. Do Sim, mesmo jeito, tem coisa que atrai, tem coisa que distancia. sim. A postura de ACM Neto, o senhor não acha? Por exemplo, ele chegou a te agradecer por 22,
Porque Júnior Marabá disse aqui no nosso podcast que ele nunca ligou para agradecer, e ele teve 70% dos votos. Certo. Zé Cocá disse que ele nunca agradeceu pelo esforço que Zé Cocá fez na eleição. Primeiro, ele te ligou para agradecer, e segundo, queria que você fizesse uma análise sobre a postura dele, se não distancia os aliados. Certo. Então, para fazer jus à verdade, em relação a Júnior Marabá, eu e um amigo meu e dele chamado Rodrigo o ajudamos em tudo. Naquele perdeu e naquele elegeu. Ele nunca me ligou para agradecer. Ajudei muito mais do que ele ajudou a Semineto. Não foi, Júnior? Eu lhe levei na casa de ministro. Eu arrumei partido. Você deu uma rodada agora aqui em vários meios de comunicação. E a rodada que você deu comigo? A gente pode falar onde a gente foi. Você nunca me ligou para agradecer. Não adianta você jogar pedra tendo telhado de vidro. Vamos ser homens, falar a verdade. Começa por aí. Pronto. Em relação a Semineto. Ninguém acusa a Semineto de ser incompetente. Sim. Ninguém acusa a Semineto de ser corrupto. A acusação de Assemineto é que ele é feio e que ele não dá atenção às pessoas. A feiura dele não tem como ele corrigir. Isso aí não adianta. Ele mudou já o cabelo, vai mudar. Agora, Assemineto, ele tem um estilo muito de gestão e de comunicação direta, sentar e conversar com as pessoas. Ele realmente não tem aquele estilo de ficar em ligações com as pessoas. E nós políticos, o ser humano político, os bichos políticos, são muito ciumentos. Gosta de um agrado, gosta de um tapa nas costas. Quem é o mestre dos mestres? Jacques Wagner. Encanta. Se você pegar um adversário e deixar meia hora sentado com Wagner, problema. Poder de convencimento. Poder de convencimento, agradável, educadíssimo. Mas esse Assemineto é uma pessoa que recebe bem. Entretanto, ele não tem o estilo tão para frente no que diz respeito a elogios, passar a mão na cabeça, que alguns políticos do interior gostam. Bom, se falar em defeitos e virtudes, então esse é o defeito dele. Agora, em Salvador, ele foi prefeito 8 anos. E se você der uma volta em Salvador com ele, você vai ver que a sociedade, a população, principalmente dos bairros mais periféricos, o recebe muito bem, ele trata as pessoas muito bem. Ele foi eleito praticamente sem nenhum vereador, a primeira eleição dele, quando ele ganhou no segundo turno, e ele teve um excelente relacionamento com a Câmara de Vereadores, atendendo os vereadores, atendendo as demandas, conversando, recebendo as pessoas em sua residência, escritório político, tudo isso. Recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com o ex-governador Paulo Souto. E eu mandei a foto para ele de um cartão que ele mandou para mim em 2006. Nós perdemos as eleições. Mas ele me mandou um cartão de agradecimento. Eu tirei uma foto e mandei para ele. E aí ele me mandou: Reinaldinho, depois que a gente sai do poder, até defeitos acham pra gente. Diziam que eu não atendia as pessoas. Ele perdeu a eleição e me mandou um contato, um cartão. Então, na verdade, o que eu acho em relação a Semineto é que ele estava virtualmente eleito em 2022. Júnior Marabá estava lá na cola dele. Sabe como é que Júnior Marabá se apresentava no Oeste? Eu sou o Assemineto do Oeste. Ele imitava até as roupas. Eu tenho isso escrito, Júnior. Agora, porque a pessoa não está no poder, não serve mais? Não, também não, Vamos lá. foi isso. Vamos lá. Ele falou Eu que nunca ouvi, recebeu um obrigado. eu ouvi todas. Ele recebeu mais do que Mas isso. não adianta transformar Júnior em vilão por causa de uma coisa que muito prefeito está falando. Não, mas entenda. A questão é exatamente essa. Na política, Ciro Gomes explica muito isso. Quando você pega um adversário que ele não é corrupto e não é competente, ele tem que ter um defeito. Qual é o defeito dele? Tem que dar mais atenção às pessoas. Então, vamos tratar esse defeito. Agora, o que é corrupto não vai mudar. O que é ladrão não vai mudar. O que é incompetente não vai mudar. E o que é ingrato vai morrer ingrato.
Agora, pegando o gancho, prefeito, você falou do ACM Neto, mas como é que você enxerga o cenário eleitoral para 2026? Você, como uma pessoa próxima ao CM, o mesmo vai ser candidato a governador? Vamos lá, ele é pré-candidato a governador. Agora, qual é o cenário? Jerônimo foi candidato a governador do estado da Bahia, foi candidato por um grupo muito forte, capitaneado aí por Jacques Wagner, e com o governo Rui Costa, com uma boa avaliação pública. Qual foi o fator decisivo para Jerônimo ser eleito? Lula ter 72% dos votos na Bahia. Foi isso. Qual é o cenário hoje? Amanhã pode mudar. Você não tem um governo do estado bem avaliado como teve com Rui Costa. Vocês podem pegar qualquer pesquisa da Atlas, que foi a que acertou para governador no passado. Não existe essa aprovação. E, por outro lado, como é hoje que o brasileiro e o baiano avaliam a gestão do presidente Lula? Lula é sabidamente o maior cabo eleitoral do PT no Brasil e fundamental na Bahia. Uhum. Então, hoje, eu não percebo mais essa força de Lula e não percebo a força do governo do estado nesse sentido. Daí porque, na minha opinião, de forma correta, o governador está correndo atrás. Bom, você tem o seu principal jogador, que é Lula, que entra e decide, mas não está no seu auge. Uhum. Pegue as pesquisas, qualquer que seja, no Brasil e também na Bahia. Não tem uma aprovação tão alta como teve a gestão Lula 1 e Lula 2. O que é que ele tem que fazer, então, aqui, na minha opinião, Jerônimo? Tentar melhorar o ambiente dele interno. Mas, como tudo na vida, tem os dois lados. Você está falando aí, tem muitos prefeitos que estão indo lá conversar, dialogar e até dar apoio. Verdade. O outro grupo da oposição local, que lá atrás, na cidade pequena, deu a vitória a Jerônimo, ele está satisfeito? Você estaria? Como diz Wagner, aquele que comeu sal e poeira. Então, pessoal, hoje quem manda é o povo, a comunicação é direta. 20 anos atrás, por mais brilhantes que vocês sejam, estudando a política, fazendo entrevistas, vocês não poderiam estar entrevistando ninguém aqui, porque só tinham 5 emissoras no mundo, no Brasil. Hoje, pô, vocês falam para o Brasil e para o mundo Sim. como um instrumento de vocês, com muito mais qualidade do que a Rede Globo tinha 30 anos atrás. Então, hoje tem muita comunicação direta. E eu acho que nesse aspecto é que a pré-campanha de ACM Neto, em determinado momento, ela tem que sair de Salvador, dos partidos, das rodas de conversa, e ela tem que ir para o interior. E ela tem que começar a se expandir. Mas acho que essa é uma decisão que ele, que o prefeito Bruno Reis, que o presidente da União Brasil e dos outros partidos vão poder tomar no momento oportuno. Ninguém ganha mais eleição de véspera, está aí já sacramentado. Uhum. A pesquisa que saiu no Jornal Nacional da Datafolha, na véspera da eleição de Salvador, da Bahia, dava a Semineto eleito, e no outro dia, de 51, a Semineto teve apenas 40 e Jerônimo teve 49. Então, eleição realmente hoje, cada vez mais, é olho no olho, diálogo com o eleitor, e se o nosso candidato, pré-candidato, ele não é corrupto e ele não é mau gestor, qual o defeito que ele tem? Ele fala apenas com 20 pessoas durante o dia. Vamos botar ele para falar com 200. Só lembrando a você que está nos assistindo que estamos com o Reinaldinho Braga, ex-prefeito de Xique-Xique. Aproveita, se inscreve no nosso canal e segue nossas redes sociais também, Política ao Vivo e Ao Vivo Pode. O senhor falou aí que já pode ir para o céu porque conviveu com os 3 Sim, governadores sim. do PT, né? Não, eu falo também que quem já foi para o Senado não pode ir para o céu. Então, o doutor Otto Alencar, que é um grande político, que é um grande cirurgião ortopedista e hoje está no segundo mandato como senador da República. Aham. Com saúde, vai finalizar lá 16 anos no Senado. Pode ir para o céu? Não pode.
Ele já viveu o céu na terra. Mas eu entendi que você quis dizer que você pagou seus pecados. Mas assim, é, Eu pago ele como, todos os dias. como é que você enxerga uma chapa Sim, que pode ser formada pelos 3 governadores que você conviveu? Wagner, Rui e Jerônimo. tudo Forte? para o PP, tudo para o PT e nada para os aliados. Mas é forte nas urnas? A mais forte que eles têm. Agora, PSD de Dr. Otto não tem ninguém. O PSB da ex-prefeita Lites da Mata não tem ninguém. O PCdoB, que é um partido de tanta luta, tão fiel ao PT, não tem um nome? Tem que ser tudo para o PT? A mesma panelinha? Eu acho que isso vai ser avaliado no momento oportuno. São nomes fortes? Obviamente. 3 governadores: Jerônimo atual, Wagner senador, ex-governador, e Rui Costa, ex-governador e ministro-chefe da Casa Civil. Tenho certeza que isso talvez seja mais um indício de 2 coisas. Primeiro, das dificuldades que eles pensam enfrentar em 2026. E segundo, daquilo que o presidente Lula tem dito em Brasília, que vale mais fazer senadores do que governadores. Talvez esteja querendo fazer uma chapa forte para o governo, para o Senado. Mas creio que as oposições, no momento oportuno, vão se aglutinar. O PP já está aí com a federação com a União Brasil. Existem partidos importantes e com história como o PSDB, como o PL, que é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e o próprio Republicanos. Lembrando que, na minha opinião, a gente jamais pode cometer o erro da soberba e de entrar em campo achando que está ganho. Na eleição passada, por exemplo, quando se lançou Jerônimo, houve muito relaxamento, brincadeira, era o anônimo, ninguém nem queria ser vice dele, e nós acabamos perdendo a eleição. Então, a eleição não é brincadeira, tem que respeitar o momento, a vontade do eleitor, e acho que, como a Bahia não vive um bom momento, as oposições podem apresentar o seu plano de governo. E falando em 2026 ainda, Reinaldo, você acha que deve ser feita uma composição com João Roma, já chamada União das Oposições? E a chapa? Você enxerga alguma chapa tão forte quanto uma chapa de 3 governadores? Eu acho que nós temos um pré-candidato a governador muito forte, que é a Semineto. As próprias pesquisas e o próprio recall dele pela última eleição, tanto na zona rural, os municípios menores, quanto na capital. Acho que existem alguns bons nomes que podem compor, tanto do PSDB, quanto do PP, quanto do PL, partidos outros que querem compor. Creio que é óbvio que não pode ser negado que o ex-presidente Bolsonaro tem uma fatia desse bolo das oposições, ele tem um poder de aglutinação muito grande, e eu tenho convicção que essas lideranças desses partidos vão poder sentar e montar uma chapa competitiva. Na Bahia também existe uma tradição de que quem ganha para governador faz o Senado. Então, eu creio que senador, candidato a senador, não elege governador. Eu acho que governador é que elege senador. Jacques Wagner, citando mais uma vez um homem que entende muito da política, o que é que ele dizia lá atrás em relação a Semineto? Ele dizia: nunca vi prefeito fazer governador, já vi governador fazer prefeito. Na Bahia sempre foi muito assim: presidente fazer governador e governador fazer senador. Se Lula continuar ruim como está, talvez não tenha força para fazer governador. E acho que nesse cenário a Semineto é muito forte, porque se a gente for aqui debater os números da Bahia em segurança, educação, ação social e geração de emprego e renda, em nenhum dos cenários a Bahia vai estar do meio para cima da tabela. Vai estar ali sempre na zona de rebaixamento, no Z4. Tipo, o Vitória vai ficar nessa próxima Brasileirão. Você acha que Zé Ronaldo tinha que estar na chapa de Neto em 26? São 2 perguntas. E se ele tivesse em 22,
A Semineto tinha mais chance de ter ganhado, já que a diferença não foi tão grande. Acho que a Semineto, acho, na minha opinião, que Zé Ronaldo deveria estar na chapa em 2022, porque era um desejo das lideranças, de muitos deputados, dos prefeitos, dos ex-prefeitos, e acho que isso deveria ter sido construído lá atrás. Na minha opinião, Zé Ronaldo deveria ter sido filiado, deveria ter feito entendimento com os republicanos, ou com o PSDB, ou com o PDT, e ele deveria ter sido candidato a vice na chapa de Assemineto. E acho que Assemineto fez o certo em honrar o compromisso com o PP e deixar Cacá Leão como candidato ao Senado. Que, na minha opinião, Cacá hoje é um dos maiores quadros políticos da Bahia. Foi um rapaz jovem que foi a Brasília, cresceu, chegou a ser relator do orçamento, líder de bancada, e, na minha opinião, ele deveria ter sido candidato à reeleição para deputado federal. E o seu pai, o deputado João Leão, deveria ter sido candidato ao Senado. Ah, mas João Leão tem alguns problemas de saúde, não dava para fazer a maratona de viagens, e daí? Semineto faria a sua rotina de viagens e João Leão cumpriria outras missões. Você acha que Kaká não tinha tamanho para enfrentar o senador Otto, o ex-governador? Eu acho que Kaká não poderia ter interrompido o seu trabalho, a sua missão no PP. Tem capacidade, estatura e competência para ser presidente nacional do PP. Então, acho que isso não foi bem. Agora, é muito fácil ser engenheiro de obra feita. Começa por aí. Agora, e acho que João Leão faria um enfrentamento mais duro com o senador Otto Alencar, que, sem sombra de dúvida, é um dos políticos mais fortes da Bahia. Que tem mais amizades com prefeitos, ex-prefeitos e vereador. Ele tem uma ligação pessoal com essas pessoas impressionante, principalmente na região da Chapada. Então, na minha opinião, o Zé Ronaldo tinha que estar na chapa em 2022. Acho que agora, em 2026, a impressão que eu tenho é que Zé Ronaldo vai terminar o mandato dele. Mas não tenho dúvida que, pela história política dele, pela densidade eleitoral dele, se ele se manifestasse a qualquer que fosse o cargo, acho que existiria na oposição um clamor para que ele assumisse uma vaga na chapa. Zé Ronaldo é uma pessoa muito querida dentro da oposição. E agora, no seu 5º mandato em Feira, com uma missão diferente, me parece que está muito motivado a finalizar o seu mandato lá. Mas vamos fazer só um exercício aqui. Sim. Não é todo dia que a gente está com uma pessoa com o seu currículo aqui. Monta uma chapa aí forte da oposição. Acho que tem que ser a Semineto governador. Acho que a vice, na minha opinião, deveria ser Zé Cocá, prefeito reeleito de Jequié, que já foi deputado estadual e que tem uma liderança, uma pessoa jovem, que poderia ajudar e muito nisso. E acho que a questão do Senado tem que ser muito bem conversada entre os republicanos e entre o PL. E aí você tem nomes aí como o próprio João Roma, que, de qualquer forma, somaria. Mas que tem que se ver se o candidato, por exemplo, à presidência do Brasil não vai ser o do Tarcísio, pelo Republicanos. Então, esse jogo de partidos influencia. A gente sabe que existem alguns deputados aí pleiteando. Não sei se vocês já entrevistaram, mas acho que já devem ter entrevistado. Se você ouviu o ex-deputado Marcelo Nilo, ele pleiteia. Entrevistamos. E ele é uma pessoa muito para frente, que fala muito, que não esconde o jogo, muito assertivo, que tem um currículo grande. Você tem o deputado federal aí do União Brasil, o deputado Zé Rocha, que também não esconde esse desejo. E eu creio que a gente tem bons nomes para fazer esse enfrentamento aí à panelinha do PT. E você será candidato a deputado federal em 2026? Não. Em 2026, minha maior missão é ajudar as oposições na Bahia. Se existir realmente o desejo dos partidos, da cúpula, das oposições e da população da nossa região, Irecê, Xique-Xique, Barra, eu vou colocar meu nome à disposição para deputado estadual.
Eu só posso colocar o meu chapéu onde minha mão alcança. Existe algum risco Hum, de Renan, sim, prefeito de Xique-Xique, mudar de lado? ele tá vivo, não tá? Tá. Então ele tem risco. Agora, trata-se de uma pessoa jovem, uma pessoa, além de muito amiga, que eu tenho como um filho, apesar da nossa pouca diferença de idade, que está cada dia crescendo no seu mandato, tem uma boa equipe, vai fazer uma boa gestão. E se ele sentir qualquer necessidade de aproximação com qualquer que seja grupo político para o bem de Xique-Xique, ele tem cartas abertas e isso não muda nada no nosso relacionamento e no relacionamento do nosso grupo político em Xique-Xique. Você não ia vetar, não? Jamais. Lá a gente trabalha muito com o diálogo. Nós temos 9 vereadores, prefeito e vice-prefeito. E nós conversamos sobre tudo. É um grupo parecendo uma família. As pessoas às vezes perguntam, Reinaldinho, mas vocês se dão tão bem, vocês têm briga? Todos os dias. Mas todos os dias a gente faz as pazes. E todos os dias a gente trabalha sempre pensando na reoxigenação do grupo, em pegar pessoas novas. A gente tem agora 2 vereadores, por exemplo, que estão no primeiro mandato lá, mas os antigos conseguiram a reeleição. A gente conseguiu ampliar a bancada. Então é um trabalho muito bom que a gente faz lá, de diálogo, de convencimento. O prefeito Renan, o vice-prefeito Oswaldo sabem onde querem chegar. Eu busco ajudar todos os dias para que eles façam um mandato melhor do que os que eu fiz. E eles tenho convicção que terão, sim, um momento de diálogo com o governador, com os secretários de Estado, e espero que eles possam fazer grandes parcerias. Mas Neto ia ficar chateado com você se ele pulasse. A Semineto, e deixa eu te dizer uma coisa aqui, eu nunca vi a Semineto lá chateado com ninguém que foi conversar com o governador, nem com Wagner, nem com o Rui Costa, nem com ninguém. Inclusive, em dezembro do ano passado, eu, ainda como prefeito Renan, tivemos na Casa Civil com o ministro Rui Costa. Tem fotos aí, tudo. Sem problema nenhum. Agora, eu não posso fechar, Rinaldinho, não posso fechar compromisso político com eles, porque eu não tenho motivos para isso. Se eu tivesse algum descontentamento, se eu não tivesse espaço na oposição, eu poderia abrir diálogo lá. Além disso, eu acredito muito no projeto político das oposições com a Semineto. Eu conheço Salvador antes e depois de a Semineto. Mudou completamente. 100% diferente. Melhorou e melhorou muito. E eu acho que a Bahia merece experimentar esse novo modelo de gestão. Reinaldo, tem crescendo uma corrente, né, de que Bruno Reis pode ser candidato a governador no lugar de Assemineto. Como é que você avalia essa questão? Foi feita uma reunião na sede do União Brasil. Estavam presentes cerca de 20 lideranças representativas aí de todo o interior Recente? recente. Não houve a participação de nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal. Apenas Paulo Aze por ser Presidente. presidente do União Brasil. Estava presente de prefeito apenas Bruno Reis e os outros eram lideranças do Sul, Extremo Sul, do Oeste, da Chapada, região metropolitana, que dialogaram de forma muito espontânea, até porque não estavam revestidos pelo peso do cargo, sobre aquilo que acham que a Semineto tem que manter, aprimorar, mudar, melhorar. Semineto é uma pessoa, além de inteligente, muito disciplinado. Ouviu tudo, não discordou das críticas que recebeu. E o prefeito Bruno Reis foi muito assertivo em sua fala. A partir de hoje, por favor, aqui ninguém fale em meu nome para pré-candidato a Senado nem a governo, porque eu tenho um compromisso e vou finalizar minha gestão na Prefeitura de Salvador. Quem fechou a reunião foi Bruno Reis. E o meu candidato a governador da Bahia será Semineto. Então, eu acho que existe um alinhamento muito forte nesse sentido. Agora, a Semineto tem um estilo, ao contrário do que muitos pensam, tem um estilo muito mais
muitas vezes muito mais reservado, muito mais tímido do que muitos pensam, e ainda não colocou o bloco na rua. Acho que está chegando o momento. Atendimentos no União Brasil, ele faz muitos. Existem pessoas que de manhã têm ido conversar com o governador e de tarde conversam com ele? Existem. Essas pessoas vão ficar com Jerônimo ou Assemineto? Não sei. Tem muita gente que fica esperando pesquisas Uhum. para ver para onde o vento bate. Agora, as pesquisas da Atlas, que foram as que acertaram, porque as da Atlas, quando saiu no Jornal à Tarde, eu mesmo dizia, aí tá errado, aí tá errado. Uhum. Errei feio, mas os políticos, eles têm um sentimento. Faltando 2, 3 dias para a eleição, o clima mudou. Você dorme de um jeito e acorda de outro. Você acha que foram nos últimos dias? Nos últimos 3 dias, Quando foi que você percebeu? Você estava em Xique-Xique? estava chique-chique. Quando foi que você percebeu que o vento tinha mudado? Uns 3, 4 dias antes. Por quê? Você De viu o quê? 2 a 4, você sente. Já sentiu frio na barriga? Vai bater o pênalti. Zico, melhor jogador do Brasil. Galinho de ouro. Esporte aí, ó. Rapaz, não tem como perder, é Zico. Mas dá um frio na barriga. Rapaz, ele pegou na bola diferente. Pô, você lembra quando o Marcelinho no Corinthians ia bater falta? Todo mundo falava que era gol. Aí quando ele pegava a bola, rapaz, quando ele beijava, o jeito que ele beijava, você lembra? Ele beijava. Eu disse, Ave Maria, já entrou. Você já sabia? Rapaz, você sente. Tem explicação? Não tem, mas você sente. Eu achei um clima muito melhor no segundo turno. Eu achei um clima com mais força. Então, a gente percebe. E Mas aí você tentou fazer alguma coisa, ligou pra alguém? tentei, acendi as velas, fiz as orações, Poucos dias antes do resultado do segundo turno também se sentiu algo parecido? senti melhor. Achei que a gente estava com o sentimento de dever cumprido. Porque também teve uma arrancada, né? A Semineto saiu de 40 e foi para 48, né? Então teve uma Que crescente. Roma chegou ali. Roma chegou, então eu achei que a Semineto foi mais aguerrido, né? Teve mais contato pessoal. Porque entenda, eu acho muito interessante, viu? Eu acho que a Semineto, ele tem uma desenvoltura junto à população muito melhor em Salvador do que tem no interior. Em Salvador é impressionante. Eu já tive a oportunidade de sair com ele e acompanhar eles para alguns podcasts. Por exemplo, o podcast que é feito lá pelo pessoal do Bahia Notícias, Uhum. ali. Eu acompanhei ele certa feita. E aí era eu e ele só no carro, a gente parava nos lugares, pegava elevador, e as pessoas vinham para abraçar ele. E eu fiquei de fotógrafo, todo mundo, né? Me esforcei, pegar um ângulo melhor, né? Aham. O design não ajuda, né? Então, foi muito querido, ele é mais espontâneo. Acho que a vivência dele em Salvador, né? A possibilidade dele ter feito campanhas em Salvador, vocês sabem que ele teve uma que ele não teve êxito, mas ele teve um aprendizado enorme e 2008. ganhou 2 seguidas Uhum. e depois ganhou com o Bruno. Salvador, acho que ele está mais à vontade e acho que ele tem que conseguir ter essa mesma desenvoltura com o pessoal do interior. As pessoas, alguns dizem, isso não existe. Existe. Tem jogador que é craque no time, às vezes chega na seleção, não consegue. Ó o Vini Júnior aí. Estou vendo um retrato agora, né? Às vezes tem jogador que come a bola aqui, vai jogar na Itália, foi Edmundo, jogou. Então a Semineto, na minha opinião, em Salvador, ele já é um craque fora de série, está ali na prateleira dos melhores dos melhores. Acho que ele tem que conseguir ter essa mesma desenvoltura no interior. E é um exercício, é um trabalho, é convivência, é como vocês. Tenho certeza que se vocês forem ouvir o primeiro político ao vivo que vocês fizeram, e vocês comparam o que vocês fazem hoje, vocês devem olhar um pouco, puta que pariu, como é que a gente falou isso? Não, com certeza. Rapaz, porra, Sempre é uma evolução, né? vai evoluindo. E eu acho que ele, como um rapaz muito inteligente, ele sabe o caminho que ele tem para percorrer. Uhum. Ele faz essa autocrítica, então, né? Ele Ele faz, faz? É uma faz pessoa- essa autocrítica, e eu acho que hoje ele pensa mais alto sobre isso. Tem muita gente que não admite os erros e só fica conversando consigo mesmo, só com a sua consciência. Eu acho que hoje ele já externa mais. Errei nisso, errei naquilo. Nessa entrevista do Bahia Notícias, em todas as outras que eu Sim, acompanhei, quando fala sobre a derrota dele, normal, ninguém vai ficar falando da sim, derrota, mas ele nunca cita alguns sim, erros dele próprio. sim, Ele sempre cita erros de equipe, de grupo, de conjuntura. Mas, por exemplo, Ronaldo Carleto, a gente tá vendo a força que tem hoje. sim, Olha o que ele tá fazendo com o Avante. sim, Ficou de fora da chapa, foi sim, suplente. Um cara desse não é pra ser suplente.
Zé Ronaldo de fora, João Gualberto, dizem que não se inspirou muito em Mata, Neto perdeu lá. Então, Neto faz essa autocrítica sobre a responsabilidade dele como líder. Sim, ele sempre inicia e finaliza dizendo que ele sabe que a responsabilidade toda foi dele. Vai ficar analisando, mas fulano errou, errou nisso, errou naquilo, é verdade, mas foi dele. Entendi. Ele faz, ele fala e ele externa. E eu acho que isso é um sinal de amadurecimento grande, porque, entenda, sabe qual é uma das grandes críticas que eu faço às gestões do PT na Bahia? É que não evoluem em determinadas áreas porque não admitem um erro. Exemplo, você fala da segurança. Aí você mostra o anuário da segurança pública no Brasil. O que é o anuário? São os dados da Secretaria de Segurança Pública consolidados. Aí você mostra, governador do PT, tá ruim a segurança. Ah, mas eu dei 10 viaturas em tal lugar, eu fiz isso. Rapaz, você tem que pegar, bater a mão na mesa e dizer, tá ruim, vamos mudar. Poxa, tem quantos anos aí que estão pedindo uma reformulação na cúpula da Polícia Militar? E diziam que não precisava. Aí quando chega a um ponto insustentável, muda. Então eu acho que o primeiro passo, e ele já deu esse primeiro passo de Neto, é admitir, errei sim. Errei nisso, errei nisso, errei nisso. Talvez tivesse até feito tudo certo e não tivesse ganho, É. porque tem o fator Lula. Uhum. Mas o que eu errei, eu tenho que mudar. Passei por isso em Xique-Xique. Em 2012 eu fui tentar fazer o sucessor, eu perdi. E eu dizia agora, eu posso perder. Agora, eu não posso é cometer os mesmos erros. Mesmos erros. Vou tentar acertar e, se for o caso, cometer novos erros. Não é fácil. Nós somos seres humanos, somos falhos, vaidosos, mas eu acho que nisso ele já começou a evoluir e muito, e ele fala de uma maneira muito transparente sobre os erros que ele cometeu. Daí, esse é o Reinaldo Braga, seu Breno Cunha. Reinaldo Braga Filho. Reinaldo Braga Filho, né? O pai dele foi deputado por 9 mandatos consecutivos, não foi? Meu pai teve a oportunidade de ser vereador em Xique-Xique, depois ele foi prefeito em Xique-Xique, aí teve um mandato estendido, o mandato de vereador encurtado, 2 anos, Aham. prefeito 6 anos, Em depois 80, né? 80. Que ele, foi aí ele quando... foi candidato a deputado a primeira vez em 82, ele teve 9 vitórias consecutivas, na última, em 2018, ele ficou na suplência, e depois ele acabou assumindo, e aí ele já está com 84 anos, deu a sua contribuição, mas está muito ativo ainda no diálogo, na conversa, no convencimento, assim, assim não se trabalha mais a política partidária, Ele não era mas oposição. não, ele chegou a ser oposição, por exemplo, ao governo Jacques Wagner, Hum, mas sempre teve um excelente relacionamento com Wagner. Entendi. O pessoal costumava brincar, dizer que Wagner tinha 2 líderes. E Wagner, quando encontrava ele, sempre dizia: Reinaldo, é uma oposição light, né? Então, meu pai é um cara muito conciliador, muito educado, teve uma excelente convivência com todos os políticos da Bahia. Luiz Viana, de quem ele é oriundo, do grupo de Luiz Viana, Antônio Carlos Magalhães. A grande referência, a pessoa realmente que ele gostava era Luiz Eduardo. Ele ia ser candidato a federal quando Luiz Eduardo morreu, em 1998. Depois, ele conviveu, portanto, com Antônio Carlos Magalhães. Ele teve convivência também com Roberto Santos, de quem ele foi aluno também na Faculdade de Medicina. Ele teve uma excelente convivência com Jacques Wagner. Ele gosta demais de Wagner. Quando perguntam quem foram os maiores políticos da Bahia, ele sempre fala ACM Wagner. E depois ele também sempre gostou muito da capacidade de trabalho de Rui Costa. Meu pai sempre elogiou muito. Ele não teve convivência grande com o Jerônimo, mas também sempre elogia muito. E meu pai, ele é sempre da tese que você tem que conversar, dialogar com todo e fazer as críticas com moderação e respeito. Deu trabalho, eu dei muito trabalho a ele, porque é o primeiro mandato com 25 anos, mas até para puxar a orelha com muita educação. Calma, rapaz, isso aí você exagerou. Para quê? Depois você vai se arrepender. Algumas pessoas que no interior eu fazia política com muito fígado, eles amanhã tá com você. Hoje é verdade. Hoje, o antigo líder da oposição é do nosso lado e é um dos maiores defensores do nosso grupo. Eu jamais conseguiria isso sem os ensinamentos dele. Porque quando eu acordava que via o rapaz, eu rezava para um meteoro cair nele. E hoje a pessoa é minha amiga. E hoje eu entendo que ele estava defendendo o lado dele e eu o meu. Ah, e por falar em convivência, chamar atenção para você que eu, como prefeito, tive a oportunidade de receber Jerônimo em Xique-Xique também,
quando ele foi conhecer o Baixio, o projeto, Uhum, que chamam de Baixio de Irecê, mas que na verdade fica em Xique-Xique. uhum. É o Baixio da Boa Vista. E ele teve lá, fez um evento lá, foi conhecer, e eu recebi com toda a pompa e circunstância. E não me arrependo, ele também foi muito cordial comigo. Óbvio, existem os tensionamentos. Existe também o cabo eleitoral de um lado e do outro que fica. Mas cabe a gente Um vai, tá outro material. grita, outro... Não, e um fica e diz: aí, ó, seu prefeito vai ter que engolir o meu governador. É, Engolir? Ele é que está aí sendo engolido. Isso é normal, normal. como existe entre Bahia e Vitória. Agora, os presidentes do clube vão entrar nisso? Não. Não. Eu, por exemplo, eu odeio Vitória. Mas eu gosto muito de Fábio Mota. Grande gestor, na minha opinião. Mas eu torço todo dia para que o Vitória perca. E a gestão do Fábio Mota não tem como falar que foi ruim, né? Ele é uma pessoa muito boa, boa de papo, competente. Todos os cargos que assumiu sempre deu conta do recado, sempre em Brasília, aqui. Ora, carro quebrado não tem jeito. Ali é Z4 para baixo. Tá bom, minha galera. Esse é o Reinaldo Braga Filho. Entrevista boa, hein, Breno? Entrevista Gostei, boa. gostei. Reinaldo, um prazer estar aqui contigo no Ao Vivo Pod. As portas estão abertas. Volte mais vezes. Muito obrigado. Quero agradecer a vocês. Foi um prazer conhecer vocês pessoalmente. Eu só acompanhava do ao vivo, principalmente a questão dos cortes. Por favor, eu sou jovem igual vocês. Tenham caridade. Não criem polêmica. Jamais. Até porque quando cria polêmica, aí meu pai liga e precisava. Meu Precisava. pai está fora do contexto. Então, pessoal, muito obrigado. Estou ficando aqui em Salvador. Estou sempre à disposição, viu? Comigo não tem essa questão de política. Respeito muito a imprensa, principalmente os jovens que estão fazendo algo alternativo. Não é fácil. Eu sei das dificuldades. É vocês querendo fazer e muita gente querendo cortar. Às vezes até ligando. Não vai lá não, porra. Vai dar moral para esses caras. Uhum, Mas a gente está sempre à disposição, viu? Um prazer, muito obrigado. Comecei a semana bem. combinado. Esse é o Ao Vivo Pod, mais um episódio aqui pra você. Fique por dentro de toda a nossa programação, nosso canal do YouTube. Deixa o like, se inscreve também nas nossas redes sociais. Valeu, Breno Cunha, valeu, Reinaldo, valeu a você que ficou ligado até aqui agora. Até a próxima!